E o Jornal do Meio-Dia dá continuidade à rodada de entrevistas com os 11 candidatos registrados para disputar a vaga ao Senado Federal. Cada entrevista aqui no Jornal do Meio-Dia terá duração de 20 minutos. E o nosso convidado desta terça-feira é o candidato Feliciano Azuaga, do Partido Novo. E antes de dar boa tarde ao candidato, eu registro e dou boa tarde ao meu colega aqui de profissão, que eu tenho a honra de recebê-lo na bancada do Jornal do Meio-Dia. Seja bem-vindo, José Porto. Boa tarde. Boa tarde, Nayara. A honra é minha. Boa tarde, candidato. E boa tarde. Você que nos honra em casa com a audiência e a companhia aqui no Jornal do Meio-Dia. Boa tarde, candidato. Boa tarde, Nayara. Boa tarde, João Porto. Candidato, uma das bandeiras do seu partido, né, nas eleições e até com o surgimento, né, do Novo, né, é de que se faz um jeito diferente de política, mas o que tem, inclusive, uma campanha do seu partido é que não utiliza o fundo partidário para essa campanha. Essa campanha que é, né, para prefeito, vereadores e também é esse extemporânea, né, um suplementar para o Senado. Agora, o senhor mora no norte do estado, que tem uma forte presença do agronegócio, e também nós temos aí candidatos muito fortes, né, em relação a financiamento e grupo político. Perfeito. Como enfrentar essa potência toda se nem o fundo partidário interessa ao Novo? Como é que é essa campanha? Essa é uma campanha que é justamente isso, ela busca dar poder ao cidadão. Tá? A gente tem uma diretriz de retirar poder político. Eu não acredito que os políticos atuais eles não estão entregando aquilo que a sociedade precisa. As pessoas estão se sentindo frustradas, têm aquela sensação o tempo todo de não ser representada. E como você disse, né, alguns grupos políticos foram capturados por segmentos muito pontuais do nosso estado. Então, essa proposta do Novo não é só gargantear e falar, é o que os nossos postulantes, os nossos candidatos fazem. Não usar recurso público, abrir mão de privilégio. É só observar os nossos 8 deputados lá em Brasília, que eles fazem um termo e abrem mão de aposentadoria especial, carro. Por quê? Porque o cidadão comum, ele já está cansado de ver o dinheiro dele. Mas não cai muito numa situação, candidato, que se torna até inviável pelo modelo político hoje? Porque a gente sabe que fazer política não é barato. E esse fica uma proposta meio inconsequente, mas justamente o cidadão ele fica indignado. Ou a gente acha, que saiu hoje uma informação do Tribunal Eleitoral, que já foram gastos 58 milhões do seu dinheiro com santinho, com bandeira, com marqueteiro, para criar uns personagens que não existem. Tem candidato que nem mora no estado. Então, você pegar dinheiro público, dinheiro de impostos. Candidato? Tem alguns candidatos que não moram, que é só a gente pegar lá nas declarações e ver onde os candidatos residem. Tem candidato que está usando o seu recurso para fazer campanha, para pagar jatinho, para pagar cabo eleitoral. Então, essa é uma situação que é um dos pilares do partido. Candidato, ser referência nessa relação ao gasto público. Além desse momento que o senhor tem a oportunidade de falar com o público em geral, de que forma o Novo ele vai atingir o público do estado de Mato Grosso, vai conseguir passar suas propostas e ideias? Se nem a propaganda eleitoral vocês estão colocando, por enquanto, não tem propaganda do Novo no rádio e na TV. Perfeito, justamente pelo nosso modelo diferente de financiamento. Como o partido só soube na semana passada quanto tempo teria de tempo eleitoral, a gente consegue, através de doações voluntárias, de apoiadores, de pessoas que estão doando voluntariamente para fazer o nosso material. Então, fica pronto essa semana e vai ao ar. Como enfrentar essa máquina? Essa máquina é pelo exemplo. Então, quando o cidadão começa a observar que é possível fazer uma campanha barata, otimizando o recurso, abrindo mão dos impostos e mandando esses impostos para ser gastos naquilo que o cidadão quer, que é saúde, educação e segurança, melhora também a competição. E um detalhe muito importante do partido, você imagina que um professor que mora no interior do estado conseguiria, nesses partidos cheios de cacique, conseguir uma vaga para disputar uma eleição tão importante quanto a eleição ao Senado da República? Então, o Novo dá essa possibilidade. Pessoas comuns, pessoas que têm profissão, pessoas que não são políticos de carreira, em poder participar. Isso é uma opção. O fato de não estar com o material ainda pronto, um programa de rádio e de TV, isso não faltou um pouco de organização, não? A sua candidatura, ela veio muito para preencher um espaço meramente ou tem um projeto de fato? Não. É uma questão, como eu disse, é uma questão financeira mesmo. Se eu tivesse R$1 milhão do seu dinheiro para fazer campanha, já estaria tudo pronto. Mas não rolou aquela vaquinha antes, candidato? Tem a vaquinha, mas a gente quer otimizar o recurso. Eu acho que o recurso, como a gente faz na empresa, como a gente faz na família, onde dá para otimizar, alcançar mais pessoas? Redes sociais, internet. Tá? Um vídeo de produção, a gente está vendo que candidatos que já declararam as contas, tem vídeo que custa R$70 mil.
Eu acho que isso não é necessário. Eu acho que isso é um desperdício do Mas recurso tem que ter uma do cidadão. comunicação para chegar ao eleitor, candidato. Tem Senão ele comunicação, não vai mas existem formas mais baratas. Uhum. Se a gente até comparar com o que aconteceu em 2018, até com a eleição do próprio presidente, a gente consegue observar que é possível fazer de um formato diferente. Candidato, o senhor falou aí dos grandes, né, que estão nessa disputa. Aí tem a bandeira do agronegócio, tem a bandeira do próprio presidente Jair Bolsonaro. Qual que é a bandeira, a sua bandeira? São 3 principais bandeiras. Primeira bandeira, combate à corrupção e privilégio. Não dá para mandar proposta para o Congresso Nacional se essa turma que está lá, a gente tem hoje deputada que mandou matar um marido legislando. A gente perdeu a referência do que é normal, do que é aceitável. Como é que se eu não melhorar a qualidade dos nossos legisladores, eu vou ter algo bom saindo do Congresso Nacional? Então, combate à corrupção, combate a privilégio, primeira bandeira. Segunda bandeira, a modernização da nossa economia. A gente está falando de economia 4.0, modernização da indústria, agrodigital, integração das cadeias produtivas do estado de Mato Grosso. A gente não tem internet de qualidade, a gente não tem energia de qualidade. Se eu for lá para Ipuanã, eu não tenho internet fora dos hotéis. Tipo assim, a gente tem que começar a colocar o Mato Grosso, eu falo, conectar o Mato Grosso com o mundo. Candidato, o senhor tocou num ponto, que é uma área que o senhor conhece muito. O senhor é bastante reconhecido, inclusive, por um conhecimento da economia mato-grossense. Nós temos, vamos citar 2 candidatos que têm aí, digamos, uma bênção do agro. Um que está com o ex-ministro e ex-senador Blairo Maggi, Iraí Maggi, que são os principais grupos e trades do agronegócio no estado, que é o candidato Carlos Fávaro, apoio do governador atual do Mauro Mendes. Do outro, nós temos um advogado que faz um enfrentamento, mas que também tem como carteira de trabalho a recuperação judicial do agro. São 2 candidaturas muito fortes quando a gente fala pura. Perfeito. Agora, quando o senhor fala de um novo modelo econômico, ou, no caso, existem acusações aí entre essas candidaturas de que está tudo errado, que existe até agiotas do agro, barões do agro em Mato Grosso. Qual que é a ideia do senhor? Que proposta que o senhor tem para que a nossa economia não perca isso, mas que também evolua como deveria ser? A gente não pode fazer coisas paliativas. O sistema jurídico no Estado, ele é muito lento, ele é muito caro, ele é muito custoso e impacta o investidor lá, no caso o agricultor. A proposta para a agro, eu falo que o agro é o nosso combustível. O Mato Grosso é um motor econômico e o agro é o combustível. Ele é a base econômica. Se a gente pegar os dados de exportação, foram quase 56 bilhões de reais vindo do agro entrando no Mato Grosso devido às exportações. Então, eu falo sempre para os produtores, a gente tem que tirar o elefante das costas de você. Ele tem que começar um processo de licenciamento ambiental, ele tem que saber quando começa, qual que é o meio e qual que é o fim. Ele tem que ter clareza no quais são as regras tributárias, ele tem que ter confiança nos políticos. Como é que um produtor, um investidor, um industrial vai trazer investimento para o nosso estado se o governador foi preso, secretário de Fazenda foi preso, presidente da Assembleia foi preso? Então, a gente tem que melhorar o ambiente. Ficar arrumando discussões, como você disse com os candidatos, aspectos paliativos, que eu falei, é paliativo. Às vezes, na casa, o problema é na coluna e não no telhado. O que essas discussões me parecem muito é uma discussão de fechar um buraco ali, mas o problema é estrutural. Se eleito for, o senhor sabe que vai ser um representante do Estado. O senhor vai, na verdade, ser um grande advogado do Estado de Mato Grosso. Né? E para isso a gente pergunta, claro, a sociedade se pergunta, as entidades se perguntam qual que é a articulação e qual a abertura política que tanto o Partido Novo quanto o senhor vai ter em Brasília caso eleito. Caso eleito, o senhor vai conseguir os recursos que são tão prometidos pelos candidatos para Mato Grosso, candidato? Essa é uma pergunta que eu adoro. Eu até questionei isso de manhã, falei assim, você já viu alguém beijar o seu caixa eletrônico do banco? Beijar alguém porque você está pegando seu próprio dinheiro no caixa eletrônico? Quando você fica bajulando um deputado federal, um deputado estadual, porque ele está trazendo o dinheiro de volta, ele está trazendo o seu dinheiro, ele está trazendo 30% do seu dinheiro de volta. Então, em ficar discutindo aspectos paliativos, a gente tem que discutir pacto federativo. O dinheiro não tem que sair de Cuiabá e ir para Brasília, o dinheiro não tem que sair de Várzea Grande e ir para Brasília, para depois os prefeitos terem que ficar fazendo essa ida a Brasília, passar o pires e ficar exigindo o que é deles. Então, a gente tem que discutir aspectos estruturais. Essa questão de ficar vendendo que eu vou trazer recurso, o recurso não é para ter saído do estado de Mato Grosso. Sobre a questão da articulação, o Novo acredita que não basta essa história que a gente escuta muito aqui no estado de basta ter vontade política. Se não tiver preparo, você não consegue discutir reforma tributária, não consegue discutir reforma previdenciária, não consegue discutir reforma política. Então, para o senhor, as alianças não são necessárias? São necessárias, mas aí é o diferencial dos postulantes e dos políticos do Novo.
Quem está lá puxando a frente que está discutindo a reforma administrativa? Não é nenhum candidato lá do Centrão, não é nenhum deputado do Mas Centrão. nós temos um sistema, é o Thiago Mitrô, que é muito um bem preparado e faz essa articulação para o governo federal. Nós temos um sistema político e um sistema de gestão econômica do país que, se não tiver um alinhamento com o presidente, com os ministérios, o recurso não vem, candidato. Infelizmente, a gente vê isso. Ou é parceiro político ou está fora do sistema. Ou seja, mudar isso de uma hora para outra é muito complicado. Agora, como fazer uma gestão, como ser um parlamentar, um senador, se de repente não consegue um alinhamento com o presidente? Qual seria a relação do senhor com o Jair Bolsonaro? É muito claro as pautas que o Novo defende. O Novo é um partido ideológico, um partido liberal, um partido que defende liberdade, o indivíduo, as empresas, quem gera renda, quem gera emprego. Então, nas pautas econômicas, não há nenhuma divergência. Inclusive, quem faz a defesa dessas pautas modernizantes do Brasil são os deputados do Novo. Marcel Van Hatten, Thiago Mitrô. Thiago Mitrô é o responsável agora pela reforma administrativa. Um aspecto que é importantíssimo é que a gente está tomando atalhos há algumas décadas. Se o Brasil hoje é a 17ª economia em renda per capita nas Américas, se hoje a China passou o nosso país em renda per capita, é que a gente fez muita bobagem, os nossos políticos atuais fizeram muita bobagem nos últimos 20 anos. Então, o partido tem foco que é difícil fazer reformas estruturais, mas tem que começar. Tentar pegar atalho, o bolso do cidadão não aguenta mais uma máquina que não cabe dentro dos nossos bolsos. No meio de uma pandemia, onde empresas fecharam, as pessoas perderam emprego, o que a gente viu? Criação de cargos no Tribunal de Justiça de Mato Grosso. 90, não foi 10, 20, foi 90. 9 cargos de desembargador. Nós temos hoje mais desembargador aqui em Cuiabá do que no STJ. Não tem lógica isso. Um dos pontos fortes do Novo, né, do seu partido, e é essa visão liberal. Reduzir o tamanho do Estado, o senhor acabou de dizer, porque isso só piora na questão do bolso do contribuinte. Com essa pandemia, candidato, ficou muito claro que se nós não tivéssemos o SUS, por pior que é, muito mais gente teria morrido. Nós sabemos que, mesmo com toda essa estrutura capenga, ou até com a alta arrecadação, não temos água, não temos esgoto, acesso à educação decente no país. O Novo defende que tem que privatizar, porque se o Estado não deu conta, só que o dinheiro continua chegando. A arrecadação e a carga tributária, candidato, é muito grande. O Novo defende priorizar. Será que a prioridade é a Santa Casa em Cuiabá, é o Hospital Regional de Sinop, Hospital Regional de Rondonópolis, ou é cargo comissionado? Você sabia que, por exemplo, que aqui no Brasil nós temos um estatal de chip de boi, fábrica de camisinha? Estatal como a Petrobras é proprietária de uma rede de fabricar de coxinhas e salgadinhos. Então é priorizar. Quando você começa a tratar de forma séria o recurso do contribuinte, do cidadão que paga cara aí, IPTU, imposto de renda, a gente fala assim, opa, o problema não é de falta de recurso, o problema é de má alocação de recurso. Vamos dar um exemplo? Você que está me escutando ou está me vendo, você passa pelo nosso VLT, que é o gramado mais caro do mundo. O senhor já falou que é contra o VLT, nós temos um retomada, estádio né, que não paga nem a conta de energia. O Corinthians não consegue bancar um estádio. Como é que a gente banca um estádio de 680 milhões? O senhor é contra essa retomada do VLT? O senhor já deixou isso claro, se eleito Deixei for, claro que, se você não tiver viabilidade econômica, a gente está jogando dinheiro fora, mais uma vez. Como a gente fez em 2014, como a gente está fazendo o tempo todo. Não adianta você criar uma grande... Mas já 1 bi fora, mais de 1 bi, Você quer jogar 2? 1,5 bilhão. Você quer jogar 2? Eu prefiro fazer o que os economistas chamam de custo recuperar. Você assumiu um erro, assumir o erro é comum. Mas persistir no erro, mas quando a gente olha para um outro lado, candidato, Mato Grosso é um dos estados mais ricos do país da questão de produção e analisado isso numa renda per capita com a sua população. Perfeito. É tanto que agora virou uma bolha perante o mundo destruído com a pandemia, Mato Grosso não. Está muito bem obrigado pela questão do agro. Perfeito. O Estado não tem a obrigação de puxar o desenvolvimento, a modernidade, a inovação. O VLT seria tão complicado assim para um Estado que é tão rico, que produz tanto. A capital não mereceria um modal como esse, candidato? É o mesmo argumento do Riva, tá? O Estado mereceria isso, a gente sabe para onde foi parar boa parte desses recursos. Éder Moraes, Riva, Silval. Então a gente tem que ter bem claro que se não tiver uma análise técnica, a gente vai fazer o que aconteceu no Rio de Janeiro. Você acha que Mato Grosso não tem dinheiro para fazer isso? Não é questão de dinheiro, é viabilidade técnica. Eu queria ter um ar-condicionado na minha cidade. Não tem como. É uma questão de viabilidade técnica e financeira. A população está esperando muito tempo, se a gente tiver, por exemplo, que nem um time de futebol. Eu posso ter um time que tenha um estádio de 10 mil ou um estádio de 80 mil. O Corinthians fez um estádio que hoje não se paga. O Corinthians, não é um time pequeno. Então, a mesma coisa. Será que esse modal se paga? Não é um problema de gestão, candidato? Não. É de viabilidade. É de escala.
Eu nunca vou ter, por exemplo, um sistema de metrô numa cidade de outros Lucas do países Rio e Verde. outras cidades pelo mundo, eles conseguem. Escala. Rio de Janeiro tem 6 milhões de habitantes, na zona metropolitana cidades é 11 até milhões. na mesma condição. Na Escala, mesma é conta, equiparação, é calculatir VPL. A gente tem que parar de ser amadorismo, de achar que basta querer. Mas as você coisas vão só se vê a pagar. questão do lucro também? Não é questão de lucro, é de viabilidade. Porque sabe quem vai pagar a conta se essa passagem for de R$30 ou se isso demandar R$200 milhões para o morador de Cuiabá? O cidadão. Aí não é o político que ganhou dinheiro com a Mas e consultoria. se tivesse um sistema adequado, candidato, que não visasse só o lucro, que não fosse só a questão liberal do lucro de ter uma empresa, alguém faturando em cima do Estado? Se o Estado conseguisse oferecer um serviço decente o quanto a município isso. tem condição de pagar? Eu queria ter, por exemplo, Cristiano Ronaldo jogando no Cuiabá. Mas será que a gente tem dinheiro para pagar isso daí, manter ele durante um ano aqui em Cuiabá? Então, querer não é poder. E a política brasileira mostrou que querer, a gente fez o que a gente tem hoje nas nossas cidades, no país inteiro. Não é só aqui não. Cuiabá, Recife, Rio de Janeiro, Amazonas, os mesmos erros com os mesmos argumentos. Candidato, vamos às pautas nacionais, algumas polêmicas, né? A legalização, na verdade, assim, o posse e a posse de arma, a legalização das armas para o cidadão de bem. A gente falou bastante disso ao decorrer das suas entrevistas, o senhor já manifestou a vontade, o senhor tem uma opinião própria sobre isso? Né? Tenho sim. E a opinião é que o senhor é a favor. É uma diretriz, um princípio do partido, liberdade com responsabilidade. Mas, na sua opinião, o cidadão de bem, apenas o cidadão de bem rico teria condições de ter uma arma em casa? Não, é o cidadão que passa dentro dos critérios que é a legislação. Avaliação psicotécnica, psicológica, fazer o treinamento, ter a capacidade de discernir quando e não usar, porque é um instrumento letal. Esse é um aspecto. Você dá liberdade para o cidadão, mas também isso majora caso ele cometa algo errado com isso. Então o Novo defende liberdade, mas ao mesmo tempo você tem que ter a contrapartida. Então isso é uma diretriz do partido, deixar as pessoas mais autônomas, porque a gente acredita que não é o secretário, não é o governador, não é o prefeito que sabe o que é melhor para a vida do cidadão. Eles estão andando de carro particular, estão andando de jatinho, eles não pegam estrada, eles não saem nos bairros perigosos da cidade. Mas antes de uma liberação do porte da posse de arma, o senhor não acredita que precisaria de uma reformulação dos códigos, do penal, do Código Processual Penal e do Código Penal, candidato? É um complemento, é um complemento muito importante você modernizar a legislação brasileira. De lei, a gente sabe que o Brasil está cheia, mas ainda falta o que a gente chama de enforcement, aquela crença do cidadão que a lei vai ser cumprida. Isso ainda é muito vago em alguns aspectos, no combate à corrupção, no combate ao porte de armas, mas tem que fazer esse ajuste. Existem dois fatores. Primeiro, uma questão de uma garantia de um direito do cidadão de se armar. Perfeito. A gente sabe que isso tem um alinhamento ideológico político muito forte. Foi bandeira do presidente Bolsonaro. Por outro lado, nós não vimos até hoje, não estamos vendo os investimentos necessários para melhorar a segurança pública e garantir a segurança do cidadão. Ou seja, ele pensa muito mais hoje em ter uma lei para comprar uma arma do que propriamente ter segurança no bairro, na rua dele. Não é um contrassenso isso? Por isso que é necessário ter um bom legislativo, ter um bom congresso. Porque hoje, como a gente vê no mundo inteiro, o combate ao crime se dá com inteligência, monitoramento, informações, checagem. Arma é uma das pernas do tripé. Mas do outro lado a gente tem que ter informação. Estruturação das inteligências das polícias, como acontece no mundo inteiro. E a gente tem que ter pessoas capacitadas e dados. Tendo essas duas coisas, a gente consegue fazer esse tripé funcionar de forma mais adequada. Dá até mais uma? Tá. Candidato, o senhor colocou aí e tem essas posições muito claras em relação à visão liberal do novo. O presidente Jair Bolsonaro, de alguma maneira, veio com essa novidade, uma promessa, só que já frustrou muito aos liberais. Os liberais estarão frustrados em vários aspectos com o presidente Jair Bolsonaro, que em alguns momentos ele namora, está muito mais ligado a uma ditadura até de alguns assuntos e um retrocesso em várias áreas, inclusive econômica em alguns pontos, do que propriamente uma inovação. O senhor é alinhado com o presidente? O Novo é um partido hoje de apoio? É bolsonarista? O Novo é um partido independente. Nas pautas onde as demandas do presidente estão alinhadas às diretrizes do partido, como a pauta econômica, é muito tranquilo para o partido defender. Agora, em outras pautas, há uma divergência muito clara, como a questão, por exemplo, a que a gente tem atualmente do combate à corrupção e o fortalecimento das ferramentas de combate a corruptos e ladrões do dinheiro público. Candidato, a gente chega aí ao final dessa entrevista, assim como todos os candidatos, o senhor também vai ter 1 minuto para suas considerações finais. A câmera é sua, fique à vontade, o cronômetro está na tela. Muito obrigado. Eu sou Feliciano Azuaga, eu tenho 39 anos, sou professor universitário, economista, passei meus últimos 20 anos criando oportunidades para os jovens através da educação.
Mas eu estou cansado de chegar a ter aquela sensação na hora de votar, de me sentir sem opção ou não me sentir representado. Eu também estou cansado de escutar os mesmos políticos, nos mesmos partidos que se revezam eleição após eleição. Eu acredito que problemas reais só vão ser resolvidos como pessoas, quanto eu ou quanto você forem para a política. Eu já cansei dessa velha política, eu acho que é preciso um basta nessa politicagem e o Mato Grosso precisa muito disso. O Mato Grosso precisa de renovação, o Mato Grosso precisa de vocês. Eu sou Feliciana Zoaga, do Partido Novo, número 300, candidato ao Senado. O único candidato que não vai usar o seu dinheiro para pagar a campanha eleitoral. Certo, candidato, muito obrigada. Muito obrigado, muito obrigado. Porto, mais uma vez, muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigado, Muito obrigado. candidato. Boa campanha. Obrigado pela sua companhia em casa. Até amanhã. Até amanhã.